Maravilha, pessoal. Vamos agora para a questão 3. Estamos finalizando a lista, hein? A questão 3 ela diz o seguinte para a gente, ó. Em uma residência, um chuveiro elétrico antigo teve seu resistor queimado e o dono resolveu trocar o modelo a fim de atualizar o seu banheiro. O chuveiro antigo ele possuía potência de 4.400 watts com uma tensão de 110 volts. E o cabeamento dele na residência era de cobre, com seção transversal de 6 milímetros quadrados. Com essas informações, calcule, letra A resistência elétrica do cabo do chuveiro elétrico, sabendo que ele é de cobre com seção transversal de 6 milímetros quadrados e comprimento de 5 metros, sendo sua resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8 ou 1 vezes metro. Então vamos lá. Maravilha. Então, gente, na letra A, ele pede para a gente calcular a resistência elétrica. A resistência elétrica, se eu sei qual é a resistividade, eu vou usar a segunda lei de Ohm, que é ρ vezes o comprimento sobre a área da seção transversal, certo? O ρ já foi dado, é 1,7 vezes 10 a menos 8, certo? O comprimento é de 5 metros, então vai ser 5 aqui. E a área da seção transversal é 6 milímetros quadrados. Então 6 milímetros é 6 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. A nossa resistência é de 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 5 sobre 6 ao quadrado vezes 10 a menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, vai multiplicar os expoentes, menos 6 vai ficar, né? Então aqui, ó, 10 a menos 8 com 10 a menos 6, vai ficar 10 a menos 2 no numerador, né? Então vai ficar 1,7 vezes 5 vezes 10 a menos 2 sobre 6 ao quadrado, que é 36. Então, fazendo esse cálculo, vai ficar o seguinte, ó. 1,7 vezes 5. 1,7 vezes 5 é 8,5. Sobre 36, 0,23. Né? 0,23 aproximadamente vezes 10 a menos 2, certo? Então vejam que é um resistor com a resistência menor do que 1 ohm, né? 0,23 vezes 10 a menos 2. Então seria uma resistência elétrica, né, de 2,3 vezes 10 a menos 3 ohm. Ou seja, 2,3 miliohm. Certo? Bem pequena mesmo essa resistência aí em princípio. Certo? Então, cabo de 6 milímetros teria essa resistência aí da ordem de 2,3 miliohm. Certo? Maravilha. Agora, letra B, desenha o circuito composto de fonte de tensão 110 volts, cabo de ida de 5 metros, resistor do chuveiro elétrico R e cabo de volta de 5 metros também. Vamos desenhar esse circuito. Seria o circuito do chuveiro elétrico da residência dessa pessoa, né? Então a gente teria aqui, ó, um circuito, uma fonte de tensão de 110 volts, certo? O fio de ida, eu vou representar com uma resistência de 2,3 miliohms, certo? O resistor do chuveiro elétrico. E aqui o fio de volta eu vou representar com uma resistência, ó, também de 2,3 miliohm. Certo? Esse seria o nosso circuito. Letra B já foi. Então, letra C, ó, sabendo que a resistência elétrica do chuveiro no modo mais quente é de 2,75 ohm,
Calcule a corrente elétrica gerada no circuito, né? E letra D, ele pede pra gente, então ele está dizendo pra gente na letra C, para calcular a corrente elétrica gerada no circuito, sabendo que é de 2,75 ohms. Certo? Então, como é que ficaria a corrente gerada nesse circuito? Certo? Para achar a corrente, a gente pode imaginar aqui, ó, o seguinte. A resistência equivalente, o circuito aqui vai ter uma corrente elétrica. A resistência equivalente, ela vai ser, então, todos os resistores em série. Então, a resistência equivalente, ela vai ser a soma de todos os resistores, né? Ou seja, 2,75, que é o do chuveiro, mais 2 vezes a do cabo, que é 2,3, vezes 10 a menos 3, vezes 2, certo? Então, a resistência equivalente total, ó, vai ficar sendo essa soma, né? Então, vai ficar o seguinte, 2,75 mais 2,3 vezes 2 dá 4,6, né? 4,6 vezes 10 a menos 3. Então, daria, ó, a nossa resistência equivalente. Vou puxar para cá. 2,75 mais 4,6 vezes 10 a menos 3, eu divido por 1000, né? 10 a menos 3 é dividir por 1000, então vai ficar 0,0046. Então vai ficar, ó, 2,7546, certo? Essa soma, ohms. Tranquilo, realmente aumenta muito pouco, continua aproximadamente 2,75 ohms nesse cabo aí de 6 milímetros, certo? Maravilha. Vamos continuar aqui para a letra D. Ah, perdão, aqui a gente calculou apenas a resistência equivalente. A corrente, então, ó, se eu calculei a resistência equivalente, meu circuito ficou agora só assim, ó. Um único resistor com a resistência equivalente. Aqui é 110. A única resistência equivalente de 2,7546. Então, quem vai ser a minha corrente? U é igual a R vezes I. Vou aplicar diretamente a 110. Né? Vou aplicar aqui U é igual a R vezes I. Minha corrente eu representei aqui, ó, arbitrei nesse sentido. Claro, só tem um resistor aí nesse sentido mesmo. Então, 2,7546 vezes a corrente. Significa que minha corrente vai ser, ó, 110 dividido por 2,7546, que é aproximadamente, vamos calcular, 110 dividido por 2,7546, aproximadamente 39,93 amperes, certo? Se fosse apenas 2,75, apenas um resistor do chuveiro daria 40 amperes, certo? Então abaixa um pouquinho a corrente devido à resistência dos cabos, né? Então, I, aproximadamente 39,93 amperes. Agora vamos fazer aqui a letra D. Sabendo que este cabo de 6 mm suporta, segundo a norma ABNT 5410, né, uma corrente de até 36 amperes, determine se o cabo está adequado ou deveria ser maior ou menor segundo a norma.
Pronto, então já vamos analisar. Ó. Se a norma diz que o cabo de 6 suporta até 36 amperes e está passando aqui uma corrente de 39,93 amperes, significa que... Opa, deixa eu colocar para carregar aqui rapidamente, um minutinho. Então, continuando, como é que ficaria aqui a nossa questão? 39 é maior do que é permitido pela norma, né? Então, vamos fazer a seguinte análise. Ó. Como I foi maior do que 36 amperes, né? Ou seja, I calculado foi de 39,93 amperes, o cabo de 6 milímetros quadrados não irá suportar não atende, na verdade, né? Não atende a norma. Não atenderia a norma, né? Teoricamente. Claro que o ideal é a gente, de fato, com um instrumento de medida, ir lá no local e aferir essa corrente que está passando, de alguma maneira, seja no quadro elétrico ou próximo ao chuveiro, para conferir se o nosso cálculo teórico aqui ele não deixou passar nenhuma outra resistência que pode existir no meio do circuito. Pode ser que o chuveiro não exiba de fato esse valor de 2,75 em princípio, né? Pode ser que o resistor de fato tenha uma resistência um pouco maior no modo quente e aí a corrente esteja dentro aqui do acessível, certo? Mas se a corrente de fato for maior do que 36, for de 39, de 40, o cabo de 6 milímetros tem que ser trocado para suportar essas correntes mais elevadas, né? E a letra E, para finalizar aqui, ó, pergunta o seguinte: explique com suas palavras por que existe um limite de corrente que os cabos devem suportar. Perfeito. Maravilha. Então vamos lá, gente. Olha só. Os cabos, eles suportam um certo limite de corrente, porque passando desse limite, o cabo vai aquecer demais, né? Devido ao efeito Joule. Então, a nossa resposta vai ser no seguinte sentido: pelo efeito Joule, se houver uma corrente muito grande, não tem jeito. O cabo ele pode aquecer, pode superaquecer, né? Né? E nesse aquecimento ele pode derretendo a sua proteção, sua camada de proteção. Capa protetora, né? O que pode, em casos mais graves, gerar curtos-circuitos, incêndios, né? O que em casos mais graves, então vou colocar aqui, ó, em casos mais graves, pode ocasionar curtos-circuitos,
Claro, porque se eu remover a capa protetora, né, eu posso causar um contato elétrico entre o fio positivo e o negativo, que é chamado de fase e neutro, né? Então, esses curtos-circuitos podem causar incêndios, uma corrente mais elevada ainda do que já está correndo, né? E eventualmente, né, causar um acidente grave, né? Que podem levar a incêndios, por exemplo. Certo? Então, para a nossa questão, está mais do que suficiente. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente, e até a próxima.